Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, os visitantes que vêm à Assembleia no dia de hoje devem estar surpresos com o baixo número de presentes no plenário, o que, obviamente, reflete o período eleitoral, mas também reflete um pouco o que tem sido, senhor presidente, em alguns momentos, a Assembleia Legislativa, que é um espaço que deveria ser privilegiado para debates, mas nem sempre eles acontecem, obviamente, que por opções individuais são feitas e que nós entendemos é o momento que estamos passando. Mas eu não posso deixar, por conta disso, senhor presidente, de vir à tribuna e continuar fazendo os questionamentos que nós iniciamos na última terça-feira, quando ocorreu a detenção do ex-governador Carlos Alberto, da sua ex-secretária Fernanda Richa, do seu ex-secretário, aliás, considerado super-secretário de Infraestrutura e Logística, o senhor Pepe Richa, de diversas pessoas ligadas ao seu governo e ao seu grupo político, inclusive o senhor Celso Frade, que é o dono de uma das maiores empresas de locação de equipamentos de veículos. Agora, depois da ação feita pelo ministro Gilmar Mendes no último final de semana, entendendo que não havia motivos para a prisão nem preventiva, nem temporária, já dando, inclusive, ciência ao Ministério Público Estadual que não acatará e, portanto, já fica suspenso qualquer pedido de prisão que esteja relacionado com este caso, no caso das patrulhas rurais. Nós ainda temos, pelo menos até onde eu sei, a prisão do senhor Joel Malucelli, dono do Paranabanco, dono da Band News, dono da CBN, Curitiba, da Bandeirantes, o que, como eu falei na última terça-feira, senhor presidente e deputado Escaravaca, não nos alegra. Sabem os senhores que durante 7 anos e meio eu fiz oposição ao governador Richa, dentro daquilo que eu considero legítimo, sem jamais citá-lo enquanto pessoa física ou a sua vida pessoal, porque não interessa a nós a vida pessoal nem do governador, nem das pessoas que o acompanham. Mas no campo político, aquilo que foi delatado é extremamente grave. Há que se buscar, obviamente, como sempre dissemos aqui, que essa delação venha acompanhada de provas. A delação por si só, e isso já é uma decisão tomada, inclusive, pela segunda turma do STF, agora, na última semana também, não significa culpa. A delação significa que alguém está apontando que houve erros, fraudes ou qualquer outro tipo de irregularidade que deve ser apurada. O Ministério Público hoje se manifestou com relação à decisão do ministro Gilmar Mendes, dizendo que irá, obviamente, dentro do seu direito, e mais do que seu direito, sua obrigação, irá recorrer para que nós não tenhamos a destruição de provas, o que seria possível de se pensar, dada a toda a conjuntura que estamos vivendo e a força que tem, do ponto de vista social, político e econômico, as pessoas que estão sendo investigadas. Não sei se conseguirão êxito ou não, até porque não sou da área. Mas sabem os senhores que algumas coisas nos incomodam. Deputado Alexandre Cury, Vossa Excelência, que foi sempre uma pessoa muito próxima do governador, ex-governador Richa, e agora da governadora Cida, me surpreende, deputado, que hoje a governadora Cida Borghetti tenha dito que o ex-governador Carlos Alberto não é bem-vindo na chapa que a acompanha e na coligação que a acompanha. Isso é o que está nos jornais. Se é verdade ou não, talvez o líder do governo, o deputado Lupion, possa esclarecer. Mas me parece que é surpreendente que alguém que acompanhou durante todo esse tempo, seja em Brasília, representando... Eu uso o horário do PT, senhor presidente. Não, então, Vossa Excelência tem 10 minutos. Alguém que acompanhou durante todo esse tempo o governador Carlos Alberto,
uma pessoa pela qual nós temos o maior respeito e que foi deputado estadual aqui. Foi representante do governo estadual em Brasília. No governo, deputado Nelson Justus, do senhor Carlos Alberto Richa. Foi vice do governador Carlos Alberto Richa. Conhece profundamente, presidente Traiano, as entranhas do governo. Não há como negar. Não há como negar. Alguém que está há 8 anos, que jurou fidelidade, inclusive, quando da transmissão do cargo. Não há como negar que essas pessoas, no caso, a atual governadora Cida Borghetti, as pessoas que a acompanham, têm uma relação muito próxima com o governador, com a secretária, ex-secretária Fernanda Richa, com o ex-secretário Pepe Richa, com as pessoas que são do seu grupo político e econômico, porque o grupo, se não é o mesmo, tem um entrelaçamento muito grande, são muito próximos. Essa pessoa dizer que não há condições de continuarem juntos. Olha, isso quem decide primeiro é a Justiça Eleitoral. É a Justiça Eleitoral. E não nos parece que a Justiça Eleitoral tenha dito em algum momento que a prisão do ex-governador retirou os seus direitos políticos. Eu estou falando isso não para defender o ex-governador, mas por uma questão de coerência. Da mesma forma que falamos outras vezes aqui, delação por si só não é prova. É preciso que o Ministério Público, e creio que o Ministério Público irá fazê-lo, vá buscar comprovar aquilo que foi delatado pelo senhor Tony Garcia. Não entro nem no mérito de quem é ou quem deixa de ser o senhor Tony Garcia, porque a nós não interessa. Dizer que ele não tem legitimidade ou é uma pessoa que é isto ou aquilo, como eu ouvi algumas vezes, é engraçado, porque quando era o Youssef, era a pessoa mais séria do mundo. Quando eram algumas pessoas ligadas a doleiros que denunciavam o PT, eram as pessoas mais sérias do mundo. Agora ninguém mais é sério porque é o ex-governador Carlos Alberto que está sendo objeto de denúncia. Devagar com andor. Esse santo não é de barro porque não é santo, mas que tem muita coisa esquisita nessa história, tem. Tem muita coisa. Eu não falo nem da carta que foi mandada e colocada publicamente pelo senhor Tony Garcia, dizendo que o governador tem dificuldades intelectuais, que é uma pessoa que não é afeita ao trabalho, que ele o desafia para, a qualquer momento, no local escolhido pelo governador, fazer um debate franco sobre aquilo que o ex-governador falou quando saiu do presídio, dizendo que saía como um homem honrado e a palavra dele valia mais do que a palavra de um bandido. Não é bem assim, governador Carlos Alberto. O senhor não está colocando a sua palavra contra a palavra de quem o delatou. Não é bem assim, governador Carlos Alberto. O senhor não está em condições de dizer eu sou impoluto, absolutamente correto, ninguém pode colocar dúvidas sobre a minha conduta. Pode sim, pode no quadro negro, e que o senhor nunca respondeu, pode na Operação Publicano, que o senhor nunca respondeu, pode no Porto de Paranaguá, que o senhor nunca respondeu, pode nas licitações feitas e que aqui durante 7 anos e meio nós questionamos e que nunca foram respondidas, pode na Sanepar, que negociou ações a ponto de nós denunciarmos o ex-presidente da Sanepar, o senhor Munir Chaoif, à CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, pode na Copel, que tem uma usina que deverá ser inaugurada agora, fala-se em gastar R$500 mil na inauguração, com a festa que será feita, o que é uma ironia, deputado Tercílio, porque a usina que será inaugurada, e se de fato gastarem R$500 mil, é a usina de Colíder, no Mato Grosso, que está 5 anos atrasada a sua operação, que já gerou uma multa de R$800 milhões para a Copel e que agora se fala em gastar mais 500 mil, 300 mil para fazer a inauguração. Então o ex-governador Carlos Alberto tem muita coisa para responder. Nós não estamos aqui colocando juízo de valor sobre a sua conduta, se é certo ou se é errado, isto ou aquilo, numa disputa que ele faz com o senhor Tony Garcia. Absolutamente. Até porque são amigos. Apesar de que hoje eu acredito que o ex-governador dirá que são amigos distantes. Como o primo é distante,
como o senhor Leal é distante, como o senhor Abi é distante, como é distante também, provavelmente tão distante, que ele nem lembra mais se jogava tênis com ele, o senhor Fanini, como é distante o dono da Valor, como são distantes tantas pessoas com as quais ele viajou, tirou fotografias, se divertiu, agradeceu o apoio político. Talvez agora a ex-governadora, o atual governador, a ex-vice-governador, também diga que o senhor Carlos Alberto é um ex-governador distante. Eu não sei o que faz as pessoas agirem dessa forma, mas se for um sentido de sobrevivência política, não vai dar certo. A população do Paraná irá escolher, não sei se irá escolher o ex-governador ou não sei se ele concorrerá ou não, isso é um problema que não me cabe opinar. A mim cabe, senhores deputados, opinar sobre aquilo que durante 7 anos e meio eu vim a essa tribuna denunciar. Sobre a gestão dos presídios, 7 anos e meio, que no início do governo Richa, registrou em cartório que terminaria o seu primeiro mandato sem nenhum preso em delegacia. Perguntem aos delegados de polícia quantos presos tem nas carceragens de cada delegacia do Paraná. Somam mais de 10 mil. Mais de 10 mil. Talvez o governador tenha tido uma ideia pálida do que significa perder a liberdade durante essas 72 horas que ficou detido. Pálida. Porque não provou da comida da Risotolândia, não provou da comida da Bom de Gusto e da Verde Mar, não provou daquilo que é a barbaridade das barbaridades, que é o sistema prisional no Brasil. Não esteve em nenhum momento, e nem nós queremos que esteja, em celas superlotadas. Mas sabe o senhor governador, o senhor ex-governador, que deixou mais de 50 milhões de reais em caixa que não foram aplicados na construção de novos presídios. 50 milhões do governo federal, repassado pela ex-presidente Dilma e que nunca foram utilizados. Sabe o senhor ex-governador que em nenhum momento investigou as denúncias que nós fizemos aqui sobre o superfaturamento na entrega da alimentação nos presídios. E que, aliás, eu volto a essa tribuna, senhor presidente, amanhã, para trazer dados sobre o número de marmitas que estão sendo entregues em alguns locais, muito superior ao número de presos. Sabe o senhor ex-governador de tudo o que aconteceu nas escolas que foram medidas, entre aspas, pagas sem terem sido construídas? O senhor governador sabe disso. Sabe o que foi a Fundepar? Sabe o que foi a tentativa de venda de mais de 1.000 imóveis? Sabe o que foi, durante esse período em que esteve à frente do governo, e que hoje discursa dizendo que é o Paraná o segundo melhor estado da América Latina para receber investimentos? Sabe a que custo? 1 bilhão de empréstimo. 1 bilhão de empréstimos. O empréstimo do Banco do Brasil, o governo federal vai pagar esse empréstimo, obviamente, o Paraná, não o governador, mas o Paraná. Os 5 bilhões e meio do Paraná Previdência, os quase 2 bilhões de antecipação de receita, os 90 mil itens de ICMS que foram aumentados, em alguns casos, em até 100%. Então não tem que se falar em ingenuidade, em pureza, em palavra, depois de passar 7 anos e meio não abrindo a boca sobre tudo aquilo que foi dito. Então, senhor presidente e senhores deputados, nós vamos usar essa tribuna tantas vezes quanto seja necessária para lembrar ao governador que diz que tem palavra, que ele há 3 anos não paga o reajuste dos servidores públicos e se comprometeu a pagar. Que ele há 7 anos e meio não ouvia as denúncias sobre Sanepar e Copel e se comprometeu a fazê-lo. Então não venha falar em palavra, governador. Não venha falar em palavra, porque às vezes é melhor silenciar do que falar aquilo que depois na sequência não conseguirá comprovar. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.